Eu era um crente, uma cidade que Deus fez na minha vida. Graças a Deus, porque rapidinho eu ainda pequeno, sempre fui para a casa do Senhor. Desde menino, quando eu já nasci, meus pais já eram crentes. Eu de criança, eu recito na reunião de jovens e menor, leio recitativo. E quando eu fiz 6 anos de idade, Deus me batizou com a promessa. O Senhor me ensinou com a promessa. E nós veio do Paraná, meu pai, a minha mãe. E minha mãe e meu pai sempre foi muito zeloso pelos filhos, sempre meus filhos. E quando meu pai chegou em São José dos Campos aqui, logo no começo, eu não me lembro, eu era pequeno, mas meu pai foi apresentado para atender as reuniões de jovens e menor. Então me lembro bem que era bastante menino, e do meio desses meninos eu também recitava. E com 6 anos ainda não tinha, Deus me batizou com a promessa do Espírito Santo. Então, a reunião de jovem era todo domingo de manhã, mas minha mãe ia trabalhar na segunda-feira, e ela trancava a porta e falava assim: Valdir, não abre para ninguém. Meu pai trabalhava de ajudante de pedreiro nesse tempo. E minha mãe limpava a casa para comprar comida para mim e para o meu irmão. Nós morávamos numa casa bem humilde, bem pobrezinha. E então me lembro bem que a reunião de jovem que meu pai atendia era todo domingo de manhã, mas lá em casa tinha reunião de jovem todo dia. Eu brincava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando minha mãe saía, eu abria as portas, chamava os meninos, aqueles que não eram crentes também. Nós começava a reunião de jovem, me lembro bem que só eu que queria ser o cooperador, não dava vaga para ninguém. Atendia a reunião de jovem o dia todo lá em casa e Deus abençoava. Até os meninos que não eram crentes, Deus batizava com a promessa. Porque para Deus não precisa ser crente para fazer uma obra, não precisa, Deus faz quando Ele quer. E então, irmão, foi passando uns dias, sempre. Estou resumindo bastante, nós fomos criados dentro do caminho do Senhor, sempre dando glória, dizendo que Deus é bom. E fomos crescendo, fomos crescendo. O Senhor muito abençoado. E quando eu fiz 13 anos de idade, eu precisei estudar à noite. Nunca conheci um carrinho e nenhum brinquedo. Meu brinquedo era atender a reunião de jovens e menor lá na casa do meu pai. Então nós fomos crescendo, irmão, com dom de língua, dom da promessa, a virtude dentro do coração. E eu precisei estudar à noite. Fui estudar à noite num colégio, muito minha mãe aconselhou. Achou que não era bom, e eu fui estudar à noite no colégio. E lá no colégio, mas não tinha nenhum menino crente. Não achava nenhum menino crente. E a conversa dos meninos era diferente, não era mais, não falava em Deus, não falava em língua, não falava em promessa, não falava em arma, falava em revólver, em droga e essas coisas assim por diante. Eu não me acostumei muito. Ali alguém chegava e dizia assim: Valdir, você precisa andar junto com nós, você precisa no fim de semana brincar junto com nós, sair pra praia, assim por diante. Eu dizia: não, eu sou crente, desde menino que eu vou na igreja. Quem é crente não pode ir na praia, não pode fumar, não pode se drogar, e muito menos pegar um revólver, que nada. E foi passando os dias, foi passando. Fiquei já mais moço, irmão, 14 para 15 anos, aquele espírito, porque espírito é de Deus e espírito é do diabo. Aquele espírito foi entrando em mim, foi entrando. Eu já não tive mais força de dizer que era crente. Estou resumindo bastante para não tomar muito tempo. Não tive mais força de dizer que era crente, irmão, e fui pegando a bebida, a droga, a arma, irmão, glória ao nome do Criador. E fui, irmão, já fartando nos cultos de jovens, já não tinha mais ânimo de ir para as reuniões de jovens. E até que um dia, resumindo bastante, eu falei para minha mãe assim, falei: olha, mãe, eu não vou ser mais crente, eu não consigo mais orar, não consigo mais dar glória e nem falar essa língua que eu falava, mãe, então não quero mais ir para a igreja. E meu pai falou para mim: olha, você não quer ir para a igreja, mas nós vamos congregar, nós vamos trancar a porta da casa, você vai ficar aí dentro. Eles trancavam a porta, eu pulava e saía, passava 2, 3 dias fora de casa. E minha mãe foi sempre zelosa, nunca deixou nós dormir fora de casa, mas nesse tempo eu comecei a dormir 2, 3, 4 noites. E mocidade, algum tempo chegou alguma notícia lá na casa do meu pai, que algumas vezes praticando assalto a ônibus, e assim por diante, irmão, de entre os maiores traficantes do bairro, eu andava junto com eles. Meu pai ficou triste, a minha mãe também, algumas vezes saiu no jornal, fui preso até no Paraná um tempo também. E meu pai era cooperador já de adulto de uma igreja aqui em São José dos Campos, muitas vezes acabava o culto,
delegado da polícia já estava esperando ele lá fora para ele responder por mim, que era de menor. E meu pai e minha mãe passou uma prova muito grande comigo, mas minha mãe muito crente, muito fiel à palavra. Ela ia buscar a palavra. Eu não tinha medo, irmão, morria alguns perto de mim, e nós não tinha medo da bala nem do revólver, mas eu tinha medo quando eu chegava em casa depois de 15, 20 dias. Minha mãe dizia para mim: Valdir, eu fui buscar a palavra e o Senhor disse pela palavra que rindo, chorando, andando numa cadeira de roda, um dia você vai ser um crente na terra. Glória ao Criador. É a palavra do Senhor cumpre na nossa vida. Em São Francisco. A palavra eu sabia que da mão do homem eu podia escapar, mas da palavra do Senhor não tinha jeito. E foi passando os dias, foi passando. E quando foi um dia, eu fui com um amigo pro estado do Rio, e nós ficamos 41 dias, irmão, numa favela. E chegou uma notícia lá pro meu pai cortava cabelo já nesse tempo. Chegou uma notícia e alguém falou para ele: olha, José Guedes, mataram, eu vi agora no jornal de manhã, e mataram, parece que eu acho que é filho teu, é Valdir Guedes, não é? Ele disse: é, meu filho é Valdir Guedes. Pois é, então parece que mataram, já enterraram lá como indigente, não está mais com vida. Acabou o dia pro meu pai foi embora para casa e começou a lembrar quando eu era menino, recitava, dava glória ao Criador, as reuniões de jovens e melhor. Ele foi cobrando, porque aquele que é fiel pode cobrar do Criador, pode cobrar do Senhor, bendito o nome do Eterno. Então meu pai voltou para casa e contou para minha mãe, entrou dentro de casa, falou: Lazinha, mataram o Valdir, eu passei 41 dias, mataram o Valdir, já não está mais com vida, mas aquele que é de Deus esteja onde estiver, glória ao Criador, ainda que está nos braços do demônio, Deus arranca, Deus faz, coloca aqui dentro, não tem jeito, aquele que é de Deus mesmo. Então minha mãe ficou triste, lembrou da palavra: mas Senhor, tu falou que ele ia ser crente, rindo, chorando, nem que fosse numa cadeira de roda, ele ia ser, e era numa quinta-feira. E minha mãe foi congregar lá no Jardim Colonial. Minha mãe foi congregar, muito crente. Meu pai ficou em casa chorando, irmão, triste, porque morreu, não tem mais jeito de Deus fazer obra depois de morto. E minha mãe foi congregar no Jardim Colonial, e Deus mandou uma palavra naquela noite. Ela é porteira daquela igreja. O Senhor disse: irmã, não fica triste que hoje é quinta, em antes do ponteiro cruzar meia-noite, eu trago o teu filho vivo na tua casa, glória ao Criador. E daqui 3 dias eu faço uma obra de conversão no coração dele. Mas já estava morto. Minha mãe chegou e contou pro meu pai: olha, o Senhor, ele estava chorando, o Senhor disse que daqui hoje ainda, antes da meia-noite, vai trazer o Valdir para casa, e daqui 3 dias vai fazer uma obra no coração dele, glória ao Criador. E nós estava, irmão, nós estava lá no Rio com os amigos, e nós íamos mudar para um outro lugar, e eu tinha sido um engano, não era eu, era uma outra pessoa, e eu precisei vir na casa da minha mãe aquela noite ainda, e meu pai chorava muito no quarto, já foi deitar, e minha mãe ficou na cozinha esperando cumprir a palavra, mulher crente, fiel, a palavra do Senhor. Irmão, foi dando 11h30, meu pai falava: não adianta, ele já morreu. Não, o Senhor disse pela palavra que vai trazer ele hoje antes da meia-noite ainda. E quando faltava mais ou menos 5 para meia-noite, mais ou menos, eu nem chamei minha mãe na frente da casa, eu bati a palma. Quando eu bati 3 vezes palma, eu ouvi a minha mãe gritar: Zé, levanta que o Valdir já chegou e a palavra já cumpriu. Ricalamaraia. Eu dou graças a Deus que minha mãe saiu no corredor chorando, irmão, e quando ela saiu chorando, ela me abraçou e disse: Valdir, o Senhor disse que ia te mandar ainda hoje, daqui 3 dias, ele vai fazer uma obra na tua vida, glória ao Criador. E o Senhor disse, Valdir, pela palavra, que de alguma maneira, nem que foi em cima de uma cama, você vai ser crente, bendito o nome do Senhor. Então eu precisava voltar naquela noite, e fiquei com medo, não voltei, com medo da palavra. Passou mais um dia, no outro dia não voltei, e no outro dia, quando deu mais ou menos à tarde, eu falei que nada, essa palavra não vai cumprir, eu vou embora. Arrumei minha roupa, e minha mãe estava na frente de casa, e catei o documento, falei: mãe, eu vou ali, já volto. Dei um beijo nela, pensei comigo: nunca mais eu volto dentro dessa casa que minha mãe quer que eu seja crente, e eu não quero ser crente. Catei a bolsa e vim até na Via Dutra, irmãos, sentido ao Rio, esperando um ônibus, e de repente parou um carro, é um Fiat Uno preto. Um homem falou para mim: moço, você sabe me informar onde fica esse endereço? E quando eu li o endereço, era justo o local que eu tinha que ir, até o estado do Rio, que os amigos estavam esperando. Eu falei: eu sei onde fica esse endereço, estou indo até para lá. E nem imaginei, irmão, quando eu entrei dentro
do carro, que sentei no primeiro banco, levantou um homem no banco de trás e colocou uma arma na minha cabeça e disse: Valdir, nós te esperamos e você não foi, e agora nós vamos te matar aqui dentro deste carro. Eu lembrei da palavra que o Senhor tinha dito para minha mãe, que eu seria um crente, nem que fosse em cima de uma cama um dia, glória ao Criador. Então o carro fez um retorno, em vez de sentido ao Rio, ele fez um retorno por baixo ali do CTA, alguns conhecem, e voltou sentido a São Paulo, e eu passei pro banco de trás. E ele me colocou uma arma dentro da minha boca e fez eu deitar embaixo no soalho do carro. E o motorista foi dirigindo e dizia: mata ele agora. Ele dizia: não, vamos mais pra frente, quando já estiver escurecendo nós vamos estar no rio Tietê e nós mata, joga ele dentro do rio e ninguém vai ficar sabendo. E foi embora, meu, e eu comecei a chorar, e com a arma na boca não dava pra dar glória. Eu queria, irmão, manifestar o dom de língua, mas não tinha mais jeito, irmão. E eu comigo comecei a lembrar de quando eu era menino, que eu recitava na reunião de jovens e menor, e que eu não soube dar valor no conselho do meu pai tão crente e da minha mãe tão fiel, não soube dar valor no conselho, e fui lembrando do passado, de quando eu era menino, que pregava a palavra, dizia que Deus era bom, e aquele negócio todo, irmãos. E quando foi passando o rio Tietê, o motorista dizia: mata, aperta o gatilho agora. Ele dizia: eu não sei o que está acontecendo, que meu dedo está duro, eu não consigo apertar, para o carro aí. Ele dizia: eu também não consigo parar, meu pé está duro, aqui no acelerador eu não consigo arrancar o pé. E Deus visitou a minha alma, e dentro de mim uma voz falou: é movimento da minha oração, aleluia, lamanaia, porque lá na casa do teu pai tem alguém orando, e quando ora há milagre, há benção, não tem demônio, não tem corrente, não tem enfermidade, aleluia, glória ao nome do Criador. E tem alguém que orou, e você veio nessa tarde, diz o Senhor: moça, moço, não tem espírito que vai atravessar o teu caminho através da tua oração. A minha benção vai cair na tua cabeça aqui dentro hoje, vai haver milagre, vai haver obra. Pode vir um caminhão de diabo atravessar o teu caminho, que o dom que eu vou te colocar hoje aqui vai te dar força para você lutar contra o tentador. Então foi passando, glória ao nome do Criador. Eu já estou sentindo aqui, parece que eu estou flutuando aqui em cima. O Senhor está aqui, glória ao nome do amado Deus. E foi indo, atravessou o rio Tietê, foi embora, pegou sentido o Paraná. Ele dizia: mata, eu não consigo, meu dedo está duro, para o carro, eu não consigo parar, que meu pé está duro no acelerador. E foi embora, viajou a noite toda, e quando amanheceu o dia, estava fazendo 3 dias, já no dia seguinte. E quando amanheceu o dia, já estava numa cidade lá no Paraná, chamada Londrina. E então era mais ou menos umas 5 da manhã, e amanheceu o dia, estava meio escuro, e eles encostaram o carro assim na beira da rodovia, e tinha um matagal lá embaixo, um mato bem alto, um capim, um lugar abandonado. E ele falou: até que enfim consegui parar aqui o carro, glória ao nome do Senhor. E me arrancaram de dentro da... me levaram lá embaixo e tinha um trem, passava ali uma linha de trem, um trem velho, já tudo enferrujado, não funcionava, e me colocaram atrás daquele trem, me deitaram, me amarraram ali, um lugar deserto, não passava ninguém, eu também não conhecia ninguém ali, me deitaram, me amarraram, e tinha um vagão assim, irmão, e tinha o vago das rodas do vagão, dava eu deitado, dava para ver do outro lado, por baixo assim uns capim. Então falou: mata aqui agora, que aqui é deserto, ninguém vai ver, ele vai apodrecer aqui. E eu com medo de morrer, falei: Senhor, se tu me tirar com vida daqui, eu vou ser crente pela vida ou pela morte, eu vou dar glória ao teu nome, Senhor. E então o irmão falou: mata. Ele foi o revólver e ficou lá em cima no carro, corre lá pegar, rodeou o vagão no trem, subiu. Ele falou: ele tá amarrado, não vai escapar, eu vou junto com você. E foi os dois, e eu amarrado, falei: Senhor, me tira daqui, faz uma obra. Irmãos, e quando eles acabaram de virar o vagão, eu deitado, eu vi que o mato foi se abrindo, o capim foi se abrindo. Eu pensei comigo, mas não deu tempo deles irem em cima e já ter voltado. Mas no vago assim, eu vi, irmão, que era um cavalo com os pés brancos assim, e desceu um homem descalço, glória ao Criador, e com a barra da calça branca dobrada. Eu não vi o rosto porque tinha o vagão do trem, só vi as pernas pelo vago da roda. Eu vi que o capim foi se abrindo assim, e aquele homem rodeou perto de mim, não consegui olhar pro rosto dele, porque era como uma lâmpada dessa que encandeava os meus olhos, e um brilho grande, calamanaia. E aquele homem chegou perto de mim, foi me desatando, foi me soltando, e eu falei pra ele: moço, você sabe o que você tá fazendo, você tá me livrando da morte, tem 2 homens querendo me matar, eu tenho que te pagar de alguma maneira. Ele disse: não, Valdir, você não precisa me pagar, porque há 3 dias atrás eu mandei a palavra no Jardim Colonial Ricaramanaia, e falei pra tua mãe que antes da meia-noite te traria pra tua casa, e que em 3 dias faria uma obra na tua vida, e eu tenho que cumprir a minha palavra. Eu vim aqui para
A glória ao Criador. Eu levantei, irmãos, quando eu levantei e que procurei aquele moço, já não encontrei mais. Aquele homem já tinha desaparecido. Dou graças a Deus que voltei, apareci na rodovia, peguei uma carona, vim embora pra cá. E agradeço a Deus que completaram agora 7 anos que Deus me chamou nas águas do batismo. Dou graças a Deus, irmão, por tudo o Senhor pediu para contar essa maravilha. Tem muita maravilha. Outra oportunidade o Senhor vai preparar de contar mais. Agradeço a Deus por tudo, peço a mocidade